Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos para juntos te adorarmos, para aprender da Tua Santa Palavra, Pai. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um nessa noite, que todos possam compreender a Tua Palavra e, além da compreensão, possam obedecer para a glória do Senhor, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos fazendo estudo expositivo no livro de Mateus, domingo à noite, e hoje vamos dar continuidade no capítulo 10, a partir do versículo 16. Mateus capítulo 10, verso 16. Nosso plano é estudar todo o livro de Mateus, né? Capítulo por capítulo, lembrando aos irmãos que nós não estamos fazendo um estudo assim ainda tão profundo no livro, né? Estamos fazendo como se fosse um panorama, né? Para que os irmãos possam ter uma noção do que é que o livro de Mateus trata. Alguém lembra o que significa Mateus? Presente do Senhor, exatamente, presente de Deus. E o livro de Mateus foi escrito direcionado para qual povo? Os judeus, né? Exatamente. Só aí nós já entendemos algumas coisas, né? Temos um gatilho de memória para compreender um pouco do livro de Mateus. É um presente que Deus deu, né? Mateus, presente do Senhor, e escrito ao povo judeu, direcionado àquele povo escolhido por Deus para proclamar a palavra do Senhor, né? Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus para ser divulgada ao mundo. Então, quando esses homens de Deus realmente, judeus que entenderam essa missão, né, e aí a palavra de Deus foi muito divulgada, você tira pelo apóstolo Paulo, que percorreu muitas regiões anunciando a palavra de Deus, colocando em risco a sua própria vida. De perseguidor da igreja passou a ser perseguido. Então você percebe que quando um judeu se converte, o impacto no reino espiritual é muito grande, porque eles já são, vamos dizer assim, treinados em receber a palavra de Deus desde pequeno. A nossa sociedade hoje, né, infelizmente, tem abandonado isso. Os pais não ensinam mais aos filhos a palavra de Deus como deveria ensinar. Não estou generalizando, sabemos que alguns pais ensinam a palavra de Deus para os filhos, mas a grande maioria não ensina. E aí por isso nós vemos a juventude muito distante de Deus, onde as igrejas deveriam estar lotadas de jovens, para não só de jovens, né, mas também de jovens, para aprender de Deus. Você observa quando você conta uma história bíblica para uma criança, eles ficam assim, ó, admirados. Ah, e é assim, e foi criado assim o mundo. Ah, é desse jeito mesmo, né? Eles ficam admirados. Aquilo chama a atenção das crianças. Então, os pais precisam ensinar a Bíblia para os filhos. E por isso que quando um judeu se converte, o impacto é grande, porque eles já conhecem as Escrituras. Eles são ensinados desde pequeno. Então, eles já têm um conhecimento vasto da Bíblia para poder anunciar a palavra do Senhor. E principalmente do Antigo Testamento, que eles têm esse conhecimento bem aprofundado, né? Como eles têm o conhecimento do hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, então eles têm muito mais facilidade do que nós para entender as profundidades das Escrituras, porque eles conhecem a língua original. E aí para eles fica bem mais fácil a compreensão, a interpretação e assim a divulgação do Evangelho. Por isso nós temos que orar pela salvação dos judeus. Pois bem, irmãos, Mateus 10 e 16 diz o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos entender aí algumas palavras nesse versículo, né? Ovelhas, nós já sabemos, né? E são os crentes. Então ele envia os crentes para o meio de lobos. Os lobos são os falsos profetas, que perseguem os verdadeiros cristãos e buscam destruir a igreja. Então esses lobos são os falsos profetas. E ele traz um alerta, né?
Sede, portanto, olha, como vocês vão estar no meio de pessoas que querem destruir a igreja, que estão ali disfarçados, né? São falsos profetas, eles se intitulam profetas, mas na verdade são falsos, não são profetas de Deus, realmente. Tenha um certo cuidado. Como você deve se comportar dentro desse meio, né, em que nós vivemos hoje? Aqui era para aquele tempo, né? Eu estou aplicando para os nossos dias. Vocês sabem que eu gosto de sempre fazer isso, né? Aplicar os nossos dias para a nossa advertência. Lá, Jesus está enviando os discípulos para o meio dos lobos. Hoje, também existe isso. Os crentes vivendo no meio de falsos profetas que, na verdade, muito prejudicam a divulgação do Evangelho. Não estão cooperando para o crescimento do Evangelho. Estão criando barreiras para que as pessoas não se aproximem realmente de Deus. Isso é uma estratégia de Satanás, né? Usar esses falsos para distanciar as pessoas de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que não querem ser crentes, porque não querem ser crentes como fulano de tal é. Quem é esse fulano de tal? São os falsos, né? São os falsos. E aí o Senhor vem trazendo um alerta. Que alerta? Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que é que isso quer dizer? O que significa ser prudente? Significa ser inteligente, ser sábio, ser uma pessoa com sabedoria, saber agir. No meio dessas pessoas você ter palavras de sabedoria, você ser uma pessoa esperta, né? Não ser um tolo, um besta. Certo? Então você tem que ter uma certa percepção para agir com sabedoria. E assim você, diante das situações que tentarem comparar um verdadeiro crente com um falso profeta, você ter argumentos sábios, baseados na palavra de Deus, para mostrar que isso já foi profetizado. Na Bíblia fala que ia existir os falsos profetas e as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Então, por isso que são enganadas pelos falsos profetas. Então, você precisa dessa sabedoria. Prudentes como as serpentes. Precisa ser sábio. Onde é que você encontra a sabedoria? Na palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a sabedoria faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Peça a Deus. Se você quer sabedoria, você quer ser prudente, peça a Deus essa sabedoria. E ser simples como as pombas. O que significa ser simples? Significa ser puro, santo, sem maldade. Ou seja, viver uma vida de santidade. Então nós precisamos o quê? De maneira resumida aqui, com outras palavras, para tentar ficar mais claro. Jesus está ensinando que você tem que ser uma pessoa sábia e santa no meio da sociedade. De forma bem resumida. É isso que nós precisamos tirar como lição para a nossa vida hoje também. Precisamos ser sábios e santos no meio dessa sociedade que está pervertendo a palavra de Deus. Versículo 17 diz: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Entregar, aí nesse versículo, né, tem o caráter de entregar para ser punido. Os entregarão nas sinagogas. Não era só mostrar que aquela pessoa era um cristão, era um seguidor de Jesus. Era entregar para ser punido. É tanto que ele diz: vos açoitarão nas sinagogas. Era uma punição. Hoje, no Brasil, nós não somos entregues, né, para ser açoitados. Ainda, né? Ainda. Às vezes somos entregues para sermos difamados, maltratados com palavras. E as pessoas às vezes ficam escarnecendo daqueles que querem realmente um compromisso sério com Deus. E ficam fazendo chacota, e às vezes nos chamam de legalistas, e por aí vai, outras coisas, né? Ou seja, nos insultando para ver se a gente realmente cai nessa cilada do inimigo para pecar contra Deus. Então temos que ter muito cuidado. As pessoas ficam aí nos entregando também dessa forma, né? Não para açoites, ainda. Porque a perseguição no Brasil pode estar mais próximo do que o que nós imaginamos. Ou não sei, né?
A Bíblia só nos dá um alerta que nós temos que estar preparados, porque a qualquer dia pode chegar. E aí vem a peneira, né? Peneirar como trigo. A perseguição aos crentes tem sido frequentemente uma política oficial de alguns governos. Nós vemos pelo mundo afora, né, alguns governos que vivem perseguindo realmente os cristãos. É algo, eu não vou citar, né, que tipo de governo. Está muito próximo aí da política, aí podem dizer que eu estou fazendo política ou pedindo voto. Eu não estou, certo? Não tenho nada a ver com a política dos outros. Mas há alguns governos que vocês sabem, né? Vocês sabem, que acabam perseguindo os cristãos de várias formas. De várias formas. Não somente de forma assim direta, né? Mas de forma indireta também. E aí você tem que ter bastante cuidado. O que é que você está apoiando como governo para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade, porque você pode trazer problema para você mesmo como cristão. É como aquele ditado antigo que diz, é como dar um tiro no pé. Muito cuidado quando você vai votar. Não veja apenas os seus próprios interesses, porque infelizmente muitos crentes, vou dizer isso com pesar, nenhuma alegria nisso, mas muitos crentes têm se envolvido em política e têm preferido temer, respeitar, né, o homem, o ser humano, do que a Deus. E aí quando chega no período político, pronto, é escândalo em cima de escândalo, atrás de escândalo, e não está nem aí para Deus. Só quer saber da política, porque a política ela traz poder. E muito ser humano é louco por poder. Ele quer ser poderoso. Não estou criticando crentes que procuram ser políticos, não. Estou criticando não, certo? Para ficar bem claro. Que às vezes pode achar, o pastor está dizendo, né, que os crentes que querem ser políticos só estão buscando poder. Estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que é o que há por trás da política. É poder. Certo? E algumas facilidades que esse meio traz. Cuidado, tá bom? Estou dizendo que o crente não deve se candidatar, não tem cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Se você sente uma direção de Deus para isso, fique à vontade. Eu não vou te julgar por isso, certo? Não vou te julgar. Mas você deve ter uma consciência diante de Deus que você vai entrar em um meio bem complicado, bem difícil de você se manter de pé, que é um meio que infelizmente é muito sujo. Seria muito bom se conseguisse entrar várias pessoas lá para limpar a sujeira, né? Seria ótimo, para ficar uma política limpa. Mas está ficando cada vez mais sujo e infelizmente está sujando alguns crentes que entram lá. Infelizmente. Então antes de um crente entrar na política, ele tem que ver bem direitinho, analisar se realmente ele não vai se sujar. Tem que ter bastante firmeza, tem que ter muito temor a Deus para não se contaminar com as coisas desse mundo. E para depois não estar apoiando pessoas que procuram perseguir os próprios crentes. Aí você imagine a contradição, né? Eu me digo crente, sou um crente, sou um filho de Deus, vou me candidatar a algum cargo político, seja lá qual for, de vereador a presidente da República, e apoiar partidos, ideologias ou pessoas em si, né, que são contrários à minha fé. É uma contradição, é uma incoerência. Como eu me intitulo crente e vou me envolver com pessoas que não defendem a minha pauta, né? Que é a pauta superior, que é a do Evangelho, que é o reino de Deus. A não ser que eu não tenha o reino de Deus como uma pauta superior do que as pautas terrenas. Esteja visando só os meus interesses. Mas, repito, para ficar bem claro, não estou julgando ninguém, porque eu não sou o juiz e muito menos Deus. Cada um vai prestar conta com Deus, certo? Só estou trazendo um alerta à igreja que... Vou tentar ser mais claro, tá bom, irmãos? Às vezes eu tento enrolar um pouco para ver se não fica, né? Para não ofender ninguém, né? Mas você já sabe que eu tenho esse problema. Não vou ofender não, repito.
Mas fique bem claro, eu não tenho nada contra um crente se candidatar, não. Não tenho nada contra. Tem pessoas que têm, eu não tenho nenhum problema com isso. E não tenho nada a ver com quem é contra ou a favor, certo? Mas eu não tenho nada contra. Um crente pode se candidatar? Por mim, pode. Por mim, certo? Há pastores que discordam e eu não tenho nenhum problema com pastores que discordam. Não tenho nenhum problema, não. Amo meus irmãos do mesmo jeito, certo? Que discordam. Mas eu trago um alerta. Você vai entrar na política? Entre. Mas cuidado para não se sujar. Para não ser um mau testemunho. Se você não for um crente bem firme, bem fiel, não entre não. Não entre. Que vai trazer problema para a sua vida e para o reino de Deus. Então você quem vai se avaliar se você realmente deve entrar numa política ou não. Se você deve se envolver com política ou não. Porque é o que está dizendo esse estudo. Muitas políticas estão perseguindo cristãos. E aí, qual a pauta você vai defender lá? Será que você vai defender os cristãos quando estiver lá? Ou você vai ser contra os cristãos por conveniência, para ser politicamente correto? Então você tem que ter um posicionamento bem firme. O reino das trevas está bem presente lá dentro. Bem presente. É muita corrupção, muita sujeira, muita coisa que nós que não estamos envolvidos, não temos nem noção que existe dentro da política, eu não vou citar, né? Mas nós não temos nem noção, certo? Então você vai entrar lá, fique sabendo, você vai sofrer muita perseguição para abandonar as suas crenças na palavra de Deus. Então, cuidado. Essas perseguições dão oportunidade de testemunho da verdade do Evangelho. O que é que isso quer dizer? Quanto mais o mundo está na escuridão, irmãos, na perdição, é mais fácil você brilhar a luz de Cristo. É mais fácil. Por quê? As pessoas estão cada dia mais se afastando de Deus. A Bíblia mesmo diz que no fim dos tempos o amor vai esfriar. Então, se você que é fiel a Deus, vai ficar mais fácil das pessoas perceberem a sua luz. Vai ficar mais fácil de brilhar. Em meio às perseguições, vai ficar mais fácil você testemunhar. Não estou dizendo que vai ficar mais fácil das pessoas se converterem. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que vai ficar mais fácil você testemunhar. De você mostrar como o Filho de Deus realmente se comporta, como ele deve ser. Isso fica mais fácil. Agora, as pessoas se converterem é outra história, né? Porque não depende de nós. Depende de cada um, entre eles e Deus. Versículo 18, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Então, os discípulos iam ser levados, né, para a presença de governadores e reis, para serem julgados por causa da fé e tudo mais, iam alegar falsas acusações contra eles, e isso ia servir de testemunho. É o que nós crentes hoje devemos entender. Diante das perseguições, nós temos que aproveitar para testemunhar do amor de Deus. Não é se revoltar contra Deus, porque Ele está permitindo eu passar por uma perseguição. Não, irmãos. A Bíblia diz que o nosso reino não é daqui, desse mundo. Nós não somos desse mundo. Então nós não devemos esperar a aprovação desse mundo. Temos que aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando cada dia, seja em meio às bênçãos, seja em meio às perseguições. Nós aproveitarmos para testemunhar do amor de Deus, falar de Cristo para as pessoas e brilhar a luz de Cristo. Quando ameaçaram alguns discípulos para parar de falar do amor de Deus, de Cristo para as pessoas, eles disseram o quê? Antes importa agradar a Deus, fazer a vontade de Deus do que a dos homens, obedecer a Deus do que aos homens. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Se naquele tempo já havia isso, você imagina como é que vai ser daqui para o fim dos tempos. As pessoas não vão querer mais ouvir, não vão querer nos proibir de falar, vão querer proibir das igrejas funcionarem. E aí nós temos que falar quando houver oportunidade. Temos que lembrar do versículo 16. Sede prudentes e simples, sábios e santos. Certo? Temos que lembrar disso. Por que eu estou fazendo esse lembrete?
Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, irmão, então entendi. Diante da perseguição eu tenho que falar, né? Nem que eu morra, vou falar. Cuidado. Será que é isso que realmente Deus quer? Deus quer que você seja sábio e santo. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro, ó, sede prudentes como as serpentes e simples. Você tem que ser sábio e santo. Será que essa sua intrepidez está sendo de maneira sábia? Será que se você for imprudente na pregação do Evangelho, você não vai ser mais perseguido? E vai às vezes adiantar a sua morte? Então você tem que encontrar um equilíbrio. Pedir sabedoria a Deus e encontrar um equilíbrio entre a prudência e a simplicidade. E a intrepidez. Você tem que ser intrépido para falar a verdade, mas ao mesmo tempo você tem que ser sábio para saber o momento certo de falar, onde falar, como falar. Não é de qualquer jeito. Então, principalmente no fim dos tempos. Porque se você adiantar a sua morte por causa da pregação do Evangelho, você vai deixar de brilhar a luz do Cristo também nesse mundo. Ah, irmão, mas eu quero ir para o céu mesmo, eu quero que me mate para ir para o céu. Mas será que você não está sendo imprudente? Então tem que ter um equilíbrio, certo? Nem 80, nem para a direita nem para a esquerda, né? Tem que manter um equilíbrio. É isso que Deus quer da nossa vida. Encontrarmos um ponto de equilíbrio na nossa vida espiritual, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso testemunhar. Um ponto de equilíbrio. Com sabedoria e santidade. Né? Prudentes e simples. Sábios e santos. Versículo 19, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então você tem que, diante das perseguições, dessas afrontas, desses desafios, você não precisa ficar perturbado ou com medo do que é que você vai dizer, né? Você tem que confiar em Deus, buscar a Deus, e Ele vai colocar a palavra na tua boca. E a obra é dele. Quem é que vai falar? É você? É o Espírito Santo. Ele está dizendo, o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Observe alguns pontos. Para que isso aconteça, o Espírito Santo falar em vós. Primeiro ponto, tem que acontecer o quê? Você se converter, não é não? Para que você tenha o Espírito Santo. Você precisa se converter para que você tenha o Espírito Santo. Como é que naquela hora Deus vai te conceder o que falar? Você tem que alimentar o Espírito. É ou não é? Lá Gálatas 5 não fala daquela luta, né? Carne contra espírito, espírito contra carne. Como você vai fazer com que o Espírito vença? Alimentando o Espírito. Como você alimenta o Espírito? Leitura, oração e congregação, né? Os 3 pilares da vida cristã. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar e você tem que congregar para que você possa aprender da palavra de Deus, para que no momento oportuno, onde houver a necessidade de ser falado a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer à memória tudo que precisa ser falado. Então você não precisa ter medo de falar. Você precisa estar preparado. E aí como você se prepara? Se convertendo e estudando a Bíblia, aprendendo da palavra de Deus. E no momento certo que precisar você falar algo sobre Deus, Deus vai te dar as palavras. Você não precisa ter medo. Pode ficar tranquilo. Descanse no Senhor, confie nele e faça a sua parte. Qual é a sua parte? Estudar a Bíblia. Aprender de Deus. É isso que você tem que fazer. Às vezes nós dizemos assim, irmão, mas eu tenho medo de falar de Deus porque eu não sei ler. Eu não consigo entender a Bíblia. Então não sei falar para ninguém. Sabe? Você não sabe contar a história de um filme que você assistiu? Sabe não? Você assiste um filme, sabe contar o filme quase todo. Você não sabe contar a história de um antepassado seu? Não sabe? Oh, meu pai viveu, meu avô, não sei o quê. Não sabe contar uma história? Você não sabe contar uma história de algo que você viveu? Rapaz, há 10 anos atrás aconteceu isso comigo. Você não sabe? Você não se comunica com as pessoas?
Por que você não pode contar uma história bíblica? A história da morte de Cristo. Por que você não pode contar uma história que ainda vai acontecer? Que é falar sobre o arrebatamento e a ressurreição. São histórias, estão na Bíblia. É só você traçar o paralelo que você vai entender que não é uma coisa tão difícil. Nós é que colocamos a dificuldade, porque Satanás nos tenta a nos bloquearmos e não falarmos do amor de Deus. Aí a gente coloca várias desculpas. Eu não sei, eu não posso, eu não conheço, eu não tenho estudo, ou isso, aquilo, outro, né? Busque que você vai encontrar. Se você buscar disposição para servir a Deus, você vai encontrar, porque Deus vai te dar. Ele está dizendo, não fique preocupado, não cuideis, o que é que você vai dizer, não. Vai ser concedido a você, porque é o Espírito Santo que fala. Então, se você é um crente convertido ao Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo de Deus, lógico, se você é crente, você tem o Espírito Santo, Deus vai te usar. Você só precisa ter o conhecimento, que é estudando a palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu não sei tudo da Bíblia. Nem eu. Vocês acham que eu sei tudo? Tem na Bíblia? 66 livros. Quantos capítulos? 1189 capítulos. Quantos versículos? 31.104. Como é que eu vou saber tudo? Não sei. Todo dia a gente está estudando e aprendendo. Todo dia. Mas aquilo que eu já sei, eu posso ensinar para alguém. E o que eu não sei, eu posso aprender para ensinar também. Certo? Se alguém me perguntar uma coisa que eu não sei, eu tenho que fazer o quê? Inventar uma resposta? Não. É dizer, não sei não. Mas eu vou estudar, aprender e depois eu te trago a resposta. É assim que funciona. Certo? Não precisa ter medo de falar. É só estudar e o Espírito Santo vai te dar as palavras. E reconhecer quando a gente não sabe. Nós não sabemos de tudo, não. Se nós soubéssemos de tudo, pastores que têm 30, 40, 50 anos de ministério, não precisaria mais estudar a Bíblia para pregar, né? Se soubesse de tudo. E eu vejo pastores que têm 30 anos de ministério ainda estudando, todos os dias para poder pregar a Bíblia. Então, se eles estudam, imagine nós, né? É que temos que estudar mesmo. Versículo 21 diz, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Do versículo 21 ao 23, irmãos, há algumas controvérsias entre denominações diferentes, certo? Alguns acreditam que esse perseverar até o fim é para a salvação. Se você perseverar até o fim, você será salvo do inferno, para a salvação da alma, né? E nós conservadores não acreditamos nisso, certo? Porque essa perseverança não está falando da perseverança para a salvação da sua alma, certo? É uma outra perseverança, é perseverar na fé, continuar seguindo realmente a doutrina de Cristo, vivendo ali uma vida de santidade e fidelidade a Deus. Até porque esse assunto provavelmente está num caráter escatológico, falando lá do período da tribulação. Não está falando dos nossos dias atuais aqui, que você vai perseverar até o fim da sua vida para a recompensa que você vai receber por essa perseverança é a salvação da sua alma. Não é isso. Não é nesse período, nessa dispensação da graça que nós chamamos, que é até o arrebatamento. É lá na tribulação. Depois do arrebatamento vai ter a tribulação dos 7 anos, né? Então isso aqui é para aquele contexto lá, tá bom? Está falando lá da tribulação e não dos nossos dias atuais, certo? Então cuidado para não confundir. Por que nós acreditamos dessa forma? Por que nós cremos assim? Observe, 1 Pedro 3, ou melhor, 1 e 3. 1 Pedro 1 e 3. Diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Que viva esperança é essa?
que é mediante a ressurreição de Jesus Cristo? A salvação, não é não? Ele nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua misericórdia. Foi que ele nos salvou. Certo? Aí ele vem no versículo 4. Ó, para uma herança incorruptível. Que herança é essa? Salvação. Né? Sem mácula, imacessível, reservada aonde? Nos céus para vós outros. Então como é que você tem essa herança nos céus? Por meio da misericórdia de Deus. Foi Ele quem te regenerou mediante a ressurreição de Cristo. Certo? Então, a salvação é dessa forma. E você que teve parte nessa misericórdia, foi regenerado, agora tem essa herança incorruptível reservada nos céus, você é guardado de que forma? Pelo poder de Deus, não é por suas obras. Então não é perseverar até o fim para a herança incorruptível eu alcançar. Entenderam? Essa herança incorruptível eu recebo pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia. Certo? Que foi o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quem foi que fez a obra da salvação? Foi Deus, não foi não? A misericórdia é dele. Quem ressuscitou Cristo? Foi Deus, que Jesus é o próprio Deus, ressuscitou dos mortos. E uma passagem bíblica diz, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A obra foi dele. Ele foi quem nos deu essa herança. E quando você crê em Deus, você se torna filho de Deus e tem parte na herança de Deus, que é a salvação da sua alma. E você é guardado nessa salvação. É como se você entrasse agora num novo reino, né? Vamos dizer que essa bolinha de cristal aqui. Você crê no Senhor Jesus, você entra nessa bolinha de cristal, você está salvo. A sua alma está salva do inferno. Você vai para a herança reservada nos céus. Aqui. Quem vai te guardar aqui dentro, nessa bolinha de cristal? Deus, ó. Você é guardado pelo poder de Deus. Mediante o quê? Não é pelas obras. Então você é guardado, a sua salvação é guardada. Quem te mantém salvo é Deus. Porque você teve fé nele, ó, mediante a fé. Você teve fé, você confiou que somente Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, poderia lhe salvar. Então ele te guarda. Ele guarda a sua salvação. Não é você que persevera até o fim para receber como recompensa a herança incorruptível, não. Deus quem dá essa herança e Deus é quem te guarda mediante a fé para a salvação, ó, preparada para revelar-se no último tempo. Entenderam? Não? Ficou claro? Certo? Então, esse perseverar até o fim para ser salvo não está falando da salvação da sua alma. Porque você não consegue se manter salvo. Eu não consigo me manter salvo. Você consegue? Eu não consigo. Se manter salvo dependesse de mim, eu estaria perdido. Porque nós pecamos, irmãos. Todos os dias. Ó, mente, atos e omissões. Todos os dias nós pecamos. Então, nós perderíamos a nossa salvação se dependesse de nós nos manter salvos. Nós perderíamos. Mas graças a Deus que não depende de nós nos mantermos salvos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. É o poder dele, não é o nosso. Nem o nosso poder, nem as nossas obras. Ele é quem nos guarda para a salvação, né? Preparada para revelar-se no último tempo. Observe também Jeremias 32 e 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Essa aliança eterna é algo bom para o ser humano. E Deus não ia deixar de fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, quem foi que colocou algo dentro de nós para nunca sermos apartados de Deus? Quem colocou dentro de nós? Foi Deus, não foi não? É o profeta falando as palavras de Deus aqui. O profeta está dizendo para o povo o que Deus mandou dizer. Farei com eles aliança eterna. Quem está falando? É Deus, por meio do profeta.
segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus falando para o povo, dizendo, olha, porei eu, Deus, né? Não eu. Deus está dizendo para o povo, porei o meu temor no seu coração. Foi Deus que colocou o temor dele, o temor de Deus, no coração do povo, para que o povo nunca se aparte dele. Então não depende de nós nos mantermos próximos a Deus. É Deus quem nos mantém perto dele. Se ele não tivesse colocado esse temor no coração do povo, o povo se apartaria dele. Mas foi ele que colocou lá. E aí o povo não se aparta dele. Ou seja, uma vez salvo, para sempre salvo. É isso, com outras palavras, é o que o texto quer dizer. 1 João 2,19 diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Os que se afastam de Cristo dão prova de que nunca foram crentes. Então essa perseverança que está falando, como eu já falei e repito, é na fé. Você perseverar na fé e na sua santidade para não cair nos pecados. Preste atenção, irmãos, que esse versículo, nós não estamos falando de pessoas que saíram da igreja e continuam servindo a Deus em outra igreja. Preste atenção, tá? Para depois não dizer, o pastor falou hoje à noite que só são salvas as pessoas que estão na igreja bíblica. Não estou dizendo isso porque a Bíblia não diz isso. Aqui são pessoas que se afastaram de Cristo. De Cristo. Saíram do nosso meio. Está falando do nosso meio o quê? Do meio cristão. Se afastaram da igreja de Cristo. E não de uma denominação. Prestem bastante atenção nisso, certo? Porque eu não estou dizendo que as pessoas que já saíram daqui estão perdidas. Eu não posso dizer isso. Eu não conheço o coração dessas pessoas, eu não sei o que elas estão fazendo aí fora, ou se foram para outras igrejas, não sei. É entre elas e Deus. O que eu posso afirmar com certeza é que aquela pessoa que se afasta de Cristo, na verdade, nunca foi crente. Vocês já ouviram alguém dizer assim, eu já fui crente? Já ouviram? Nunca foi. Né? É duro ouvir isso, né? Mas na verdade nunca foi. Porque não existe ex-crente. Existe ex-pecador, né? No sentido de todos os pecados que a gente pode listar, né? Ex-assassino, ex-adúltero, ex-drogado, ex-alcoólatra, tudo de ruim, né? Mas ex-crente não. Não existe ex-crente. Como é que você deixa de ser filho de Deus? É a mesma coisa que você dizer, eu já fui filho de Deus, ó. Você dizer que já foi crente, é a mesma coisa que você dizer, eu já fui filho de Deus, hoje não sou mais filho de Deus. Como assim? Deus lhe deserdou? Não existe isso. Você pode dizer que já foi filho do seu pai? Já? Pode dizer isso? Não, você não deixa de ser filho dele nunca. E é isso que você tem que entender. João, o Evangelho de João, capítulo 1 e verso 12, diz o que lá? Ó? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. Quando é que você vai deixar de ser filho de Deus? Nunca. Tem como? Não tem como. Você não pode dizer, eu já fui crente. Na verdade, você nunca foi, porque você não entendeu nem o que é ser crente. Ser crente é ser filho de Deus. E você não vai deixar de ser filho de Deus nunca. Irmão, mas é porque eu cometi um pecado. Deus vai meter a peia, né? Ele vai lhe disciplinar. Se você é filho, ele vai lhe disciplinar. Mas você não vai deixar de ser filho. O seu pai já lhe deserdou por algum erro que você cometeu? Pode até ter alguém que diga, já meu pai me deserdou, botou para fora de casa. Mas você deixou de ser filho dele? Não. Você nunca deixa, porque o sangue está na veia. Ó. E Deus? Por que você nunca deixa de ser filho dele? Você nasceu do Espírito. Então o Espírito Santo está dentro de você. Ninguém tira. Não tem como. Não tem como você deixar de ser filho de Deus. Então não existe esse negócio, já fui crente. Certo? Por isso que quando ele diz lá em 1 João 2,19, os que saíram do nosso meio, está falando das pessoas que realmente não entenderam o Evangelho,
se afastaram de Cristo. Não é se afastar de uma denominação, certo? Mas se afastaram de Cristo. Esses, na verdade, nunca foram crentes. Eles não entenderam o Evangelho. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, pela profundidade da riqueza que há nela. E assim podemos, ó Pai, estudar, aprender e viver para a Tua glória. Pedimos cada dia, ó Pai, um coração quebrantado, compungido, contrito, para agradar ao Senhor. Pedimos força e intrepidez a cada dia, Pai, para fazer a Tua vontade. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, pelo retorno aos nossos lares, a Tua proteção, o Teu cuidado. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.